Hello, hello, hello. Is it okay? I will ask him. Today here, Can you talk the numbers every time when he's on the numbers? Okay? Of the. Hoje nós estamos usando uma nova tecnologia que é maravilhoso e para esses ensinamentos é a primeira vez que isso acontece em 6 décadas. E, esses ensinamentos diretamente foi a pedido de vários amigos meus e que é em torno ao mundo, que é interessado e talvez outras pessoas que é a primeira vez que têm contato com esse tipo de ensinamentos também serão beneficiados, e nós estamos transmitindo esses ensinamentos diretamente. Alô, alô? Alô, alô, alô? Para o principal ensinamento de hoje, nós vamos usar o texto de Preciosa Garlanda e sobre Nagarjuna ele mesmo. Ops. Junto com o mestre Nagarjuna, junto com os escritos deles, tem muitos mestres que escreveram muitos textos maravilhosos. E hoje em dia hoje nós vamos transmitir os ensinamentos, que são os ensinamentos do caminho do meio, a garlanda preciosa, a grinalda preciosa. E dentro desses ensinamentos tem 16 fatores que são necessários para um nascimento superior. E amanhã tem uma parte desse texto mais para o fim, onde diz todas as consequências negativas dos outros seres amadurecer sobre mim, e possa todas as coisas boas e meritórias que eu fiz amadurecer sobre os outros. E amanhã nós também vamos falar sobre a Bodhicitta. E todos nós, inclusive os insetos, não queremos os sofrimentos, mas queremos a felicidade. Então, os 7 bilhões de pessoas no mundo, todos nós temos as mesmas necessidades. E todos nós, esses 7 bilhões, desejamos a felicidade, não queremos o sofrimento. E tem aqueles sofrimentos que nós não queremos e a felicidade que nós desejamos. E para isso existem dois. Uma felicidade é baseada nos prazeres sensoriais e as dores sensoriais ou emoções sensoriais. E as outras o sofrimento ou a felicidade mental. E devido à maneira material realista que nós temos hoje em dia, e os bens materiais, que é tudo focalizado para alcançar a felicidade. E mesmo muitas pessoas que têm nomes e famas, eles permanecem felizes. E nesse século XXI, o desenvolvimento material nos ajudou a
com termos conforto e prazeres físicos. Agora, o que nós devemos fazer é prestar atenção na nossa mente, no mundo interno da nossa mente, principalmente. Não é sobre uma fé religiosa, mas nós estamos imbuídos pela nossa emoções negativas e a paz mental não pode ser produzida por fatores e pela tecnologia, e com toda a tecnologia que temos, não produz a paz mental. Aquilo que nós devemos fazer é que, através do uso da nossa mente, nós devemos trazer paz interna para nós mesmos. Essa é a única maneira. E é por isso que, geralmente, eu digo que, primeiramente, como seres humanos, os 7 bilhões de pessoas nesse mundo querem a felicidade. E eu sempre falo, se as pessoas prestassem mais atenção de que as dores e os prazeres é devido à nossa mente, até mesmo hoje em dia os cientistas falam sobre isso. E por isso, historicamente, a tradição indiana antiga, a respeito da psicologia, tem aquela mais precisa explicações sobre como funcionam as nossas emoções mentais. Isso é contido nos estudos indianos antigos. A partir disso, a tradição budista indiana desenvolveu e depois a tradição tibetana. E no budismo e na tradição indiana é focalizado na prática da compaixão e do amor há mais de 1.500 anos. E também tem a meditação unifocada e a meditação analítica. E essas práticas que existem na tradição indiana não deve ser deixada no campo religioso, mas devemos usá-las para enfrentar as nossas emoções negativas. E aqui nós não estamos falando de um Deus criador, de vidas passadas, presentes e futuras, mas o que nós estamos falando é enfrentar as nossas emoções aqui e agora. Como seres humanos, meu primeiro empenho é não falar sobre nenhuma religião, mas falar sobre do lado psicológico das emoções, como fazer emergir a nossa paz mental. E segundo, como praticante budista, é claro que existem muitas tradições religiosas no mundo. Mesmo que, do ponto de filosofia, essas tradições religiosas podem diferenciar uma das outras, mas todas elas têm a mesma mensagem do amor e da compaixão. Do ponto filosófico, é algo... É uma coisa que tem a respeito só os seguidores de cada uma das religiões, mas a mensagem de cada uma de todas as religiões é igual: o amor e a companhia, amor e compaixão. E por isso que nós devemos também, meu empenho é aquele de trazer harmonia religiosa. Ou se nós focamos só nos hábitos e assim não é muito conveniente. E por isso que essas diferenças religiosas e hábitos e costumes nos faz trazer discórdia entre as religiões. E o amor e a compaixão, que é a mais importante
na psicologia, na psique humana. E mesmo que nós temos essa mesma mensagem de todas as religiões, mas se nós usamos as diferenças imbuídas em cada religião, então isso traz discórdia entre os seguidores de cada uma das religiões, e isso é muito triste. Isso, então, meu segundo empenho é a harmonia entre as religiões, e isso é possível. Se nós olhamos para a Índia, a própria Índia, como exemplo, há mais de 3.000 anos existem tantas religiões na Índia. Diferente de outras tradições religiosas, e não tem realmente um conflito entre as religiões. E todas essas religiões dentro da Índia vivem em harmonia aqui nessa terra daÍndia. Como o hinduísmo e as maiores tradições religiosas que migrou para a Índia, como cristão, judaísmo e assim por diante. E por isso que eu digo que é possível seguir uma tradição harmoniosa entre as religiões. E o terceiro como tibetano, eu tenho uma responsabilidade com o Tibete. A parte isso, a parte da polícia, eu deixei o lado da política, eu aposentei sobre esse lado da política. E porque nós temos a liderança política que acontece devido à eleição. Então, minha principal responsabilidade com o Tibete, com os tibetanos, é a tradição tibetana, que é muito especial. Como eu disse antes, a tradição indiana que é maravilhosa no século VII, durante o rei Shonzen Gampo, a primeira escritura tibetana foi revisada. E no 8º centro, no século VIII, o abate Santarakshita chegou no Tibete e traduziu as literaturas indianas na língua tibetana. E como chegou a tradição sânscrita na língua tibetana, muitas palavras novas surgiram. E tem muitos words que já existiam na língua tibetana e tinha aquelas que não era usada, foi descartada, e tinha aquelas que era usada, foi mantida, e outras nossos termos foram criados, e assim a tradição budista espalhou no Tibete. E desde os ensinamentos de Buda, nós temos os 3 cestos do Buda, que é as 3 coleções dos ensinamentos de Buda, que é o Sutra, o Vinaya e o Abhidharma, a epistemologia. E a língua sânscrita é aquela que era usada entre todos os eruditos daquele tempo. E o mestre Abate Santarakshita veio de uma tradição sânscrita, e particularmente a tradição budista
Nessa tradição da Universidade de Nalanda, foi feita, era na tradição sânscrita, e era muito enfatizado o uso do raciocínio e da lógica. E é claramente que nós lidamos com coisas que são objetos da nossa percepção sensorial. E tem o segundo tipo de... tem um outro segundo tipo de fatores, que são os fatores ligeiramente ocultos, e para isso nós usamos a lógica influencial. E por isso que nós dizemos, se essas coisas tal e tal existem, é devido a tal e tal coisa. E por isso, na tradição de Nalanda, o uso do raciocínio e da lógica se tornou uma coisa muito importante, crucial. E o estudo da tradição budista, baseado na lógica e epistemologia, se tornou muito importante hoje em dia. E, através da lógica inferencial, nós chegamos a alguma conclusão e nós, através dessa lógica inferencial, nós chegamos aos fatores extremamente ocultos, que também precisa da lógica inferencial. E a língua que nós temos, a língua tibetana, de onde esses ensinamentos são ministrados, base na qual esses ensinamentos é ministrado. Então, é muito importante para a tradição da lógica e raciocínio. E nós explicamos e através dessa língua, nós demonstramos os ensinamentos do Buda. E alguma coisa que os eruditos modernos e os cientistas modernos estão muito interessados nessa parte lógica, do raciocínio lógico do ensinamento do Buda. Claramente, na tradição de Nalanda, os 3 cestos existem na tradição Pali, e na tradição sânscrita também existem os 3 cestos do Buda. Esses ensinamentos dos 3 Pitakas eram estudados na tradição sânscrita. E base nisso, quando eu dialoguei com os cientistas, e eles acharam que essa maneira de estudar é muito benéfica. Então, eu acho que essa é muito minha responsabilidade preservar essa tradição. E entre os 300 volumes de Tengyu e Kangyu, foram todos traduzidos em tibetano da língua sânscrita. Então, eu considero que uma das minhas responsabilidades é preservar essa língua tibetana. E nós temos esses costumes entre tibetanos que nós devemos ser compassivos até com os insetos. E as pessoas idosas falam para os netos, os jovens, não matarem os insetos. E entre todas as religiões, entre todas as tradições religiosas, nós tibetanos tem aquelas mais, em termos de literatura, nós temos aquelas, acho eu que é aquela mais compreensiva, maior. Desde que nós somos exilados, desde 60 anos, eu falo que eu sou o mais velho, a pessoa mais velha exilada no governo indiano, ou exilado na Índia. Eu sempre digo assim.
A Índia, a tradição indiana da ahimsa, a não violência, que é baseada no amor e na compaixão, é algo que eu considero muito importante preservar. E que é muito importante também que ainda preserve essa não violência baseada no amor e na compaixão. E claramente, a educação moderna foi introduzida na Índia pelos britânicos. E juntamente com essa educação moderna, e eu acho que tem alguma coisa que foi dispersada, perdida na tradição indiana. E é claramente que nós temos as tecnologias, e junto com a educação moderna na Índia. E se nós, sobre essa tecnologia e educação moderna, se nós podemos introduzir o conhecimento da psicologia secular, e se podemos reviver isso aqui na Índia, isso seria muito importante. É claro que Mahatma Gandhi espalhou o termo da não violência, ahimsa, que espalhou por todo o mundo, pelo mundo afora. Junto a isso, se nós podemos colocar a parte do amor e da compaixão e da psicologia na Índia, seria muito bom. Eu também considero a minha responsabilidade preservar e promover a tradição indiana antiga, que existia há mais de 2.000 anos atrás. Há mais de 2.000 anos. E se nós pensamos que todos os seres não queremos os sofrimentos e queremos a felicidade, nós devemos pensar na lei da causalidade. Como possuir, como a felicidade, o sofrimento, a felicidade emerge e como os sofrimentos se desenvolvem. Nós temos muitas crises emocionais devido ao amor, apego, ao ódio, e essas emoções devem ser enfrentadas. E claramente que na tradição indiana antiga, na tradição do Abhidharma, é mencionado a era das bombas e assim. Isso nós vemos o mundo hoje em dia que é imbuído de drogas e assim por diante. E através do desenvolvimento material, o que nós fizemos é produzir bombas, armas para matar outras pessoas. E hoje em dia, se nós vemos o mundo, se olhamos para o mundo, as pessoas consideram essas armas muito importantes e muito mais interessados em investir na produção dessas armas. Enquanto ao mesmo tempo, existem muitos movimentos para o desarmamento das bombas nucleares e assim por diante. Se nós pensamos cuidadosamente, não tem como as armas resolver os problemas. É impossível as armas resolver os nossos problemas. Sendo motivado pelo apego, o ódio e assim por diante, não tem como resolver os nossos problemas usando armas que são baseadas nessas emoções negativas. No passado existiu guerras, mas o mundo não desapareceu. Na Primeira Guerra Mundial,
Na Primeira e na Segunda Guerra, tipo, algumas cidades da Alemanha, do Japão foram destruídas, mas não o mundo foi destruído. Nós temos que viver juntos, não tem como destruir os outros, nossos inimigos. O que nós devemos seguir é o diálogo e discutir, falar sobre as diferenças. Essa é a única maneira, a única via que nós podemos resolver os problemas. E a fim que o desarmamento externo seja obtido, nós devemos praticar os desarmamentos internos. E para isso nós devemos desenvolver o amor e a compaixão, em base na qual a nossa paz mental pode ser obtida. E a razão pela qual nós devemos promover o amor e a compaixão é porque o amor e a compaixão é algo que é uma coisa intrínseca em cada ser humano, em cada um de nós. É a nossa natureza, a natureza básica humana. Se nós olhamos para a criança que é negligenciada pela mãe desde criança, e não tem como essa criança sobreviver. E até mesmo os animais, se nós olhamos os animais, eles dependem do amor e do cuidado da mãe. E por isso, o amor e e a compaixão entre os animais também existe entre os animais. E por isso que esse amor e a compaixão tem a ver com a maneira de sobreviver. Para nós sobrevivermos, devemos do amor e a compaixão, seja a nível individual, seja a nível coletivo. Como seres individuais, nós nos apoiamos na nossa sociedade. O quanto seja cada um individual, seja bem-sucedido ou não, mas ele não pode sobreviver sem o apoio da sociedade. Como seres humanos, nós somos animais sociais. No passado, as pessoas viviam em comunidades menores, autossuficientes e assim por diante. Mas hoje em dia, no campo econômico e no campo do ambiente, no meio ambiente, a destruição do meio ambiente que acontece hoje em dia afeta o mundo inteiro, não só uma parte. Por exemplo, o Ocidente depende do Oriente, e do Norte, o Sul depende do Norte, e assim também a dependência entre outras pessoas. E com esse senso de uma humanidade, de uma única humanidade, nós devemos pensar que nós devemos ter responsabilidade de promover o meio ambiente, sem focalizar a minha nação, a minha nação e assim por diante, mas nós devemos pensar amplamente no mundo. E nós temos também a experiência, quer dizer, pela minha própria experiência, como eu vim pela primeira vez, aqui em Dharamsala, caía muita neve. E então, com o passar do ano, cada ano foi diminuindo. E claramente, no Rajastão, por exemplo, é uma área deserta, mas no passado tinha
no passado, muito tempos atrás, era um oceano e assim por diante. E por isso, hoje em dia, no mundo atual, nós devemos pensar a comunidade humana como uma única família. E isso tudo acontece, por causa do egoísmo e dessa mente destrutiva. Mas por causa que nós prestamos atenção à nossa natureza humana básica de amor e compaixão, nós desenvolvemos o apego por nossos queridos, entes queridos, meus amigos e outras pessoas como inimigos. Mas é tudo devido a emoções mentais negativas de ódio, apego, e todas essas emoções negativas perturbam a nossa paz mental. E, no budismo, nós falamos que todas as coisas são interdependentes. Não tem nenhuma coisa que pode sustentar por si mesma. E desde manhã, quando eu me levanto, eu medito e penso sobre essa natureza interdependente entre as coisas. E depois eu medito sobre a vaziedade, e depois eu medito sobre a bodhicitta, a mente da iluminação, para beneficiar todos os seres sencientes. E isso é muito importante. O egoísmo, o autocentrismo nos traz sofrimentos e pensar nas outras pessoas nos traz felicidade. Como Shantideva disse, todos os sofrimentos que existem no mundo, e tudo isso acontece desejar o sofrimento, desejar só para mim mesmo, e todas as felicidades que eu tenho desejar a felicidade de outras pessoas. E até quando eu penso só mesmo e dessas palavras, nós podemos pensar que nós devemos entender que essa atitude autocentrista, egoísta, nos traz felicidades e infelicidades. E também entender a física quântica é muito importante. O que acontece é que nós acreditamos nas aparências e, de acordo, nós atuamos como aquela aparência. Nós apegamos àquilo aparências. Sem entender a maneira que existe dessas aparências, nós nos apegamos a ela, como elas existem, e desenvolvemos essas emoções negativas. Na física quântica, as coisas falam que as coisas, mesmo que as coisas não tenham uma existência objetiva, mas se nós investigamos profundamente entre as coisas, investigamos nos átomos e assim por diante, e nada existe. E eles dizem que até quando existe um observador, existem as coisas observadas. E sem existir um observador, nós não podemos falar das coisas observadas. E o que eles dizem é que nós não devemos acreditar na aparência, mas devemos encontrar a realidade, né, de como as coisas existem. E esse tipo de compreensão, em que pode nos ajudar? Isso pode nos ajudar a enfrentarmos as nossas aflições negativas, nossos estados emocionais negativos. E Mestre Negativa disse, por causa de nossas atenções inapropriadas, nós desenvolvemos as emoções negativas mentais e desenvolvemos a raiva e assim por diante. Mas se nós investigamos e analisamos a realidade das coisas, não tem nada que pode ser justificativo para que nós tenhamos raivas e assim por diante.
Então, as nossas emoções perturbadoras que acontecem devido à nossa a raiva e assim por diante, é baseada sobre essas mentalizações inapropriadas e, à sua vez, é devido a nosso não prestar atenção à verdadeira maneira de existir das coisas. Em essência, todos nós no mundo somos os mesmos, querer a felicidade, não querer os sofrimentos, e para incrementar a nossa felicidade, decrementar os nossos sofrimentos, nós devemos prestar atenção ao mundo interno da nossa mente, às nossas emoções na nossa mente, às nossas emoções mentais. Já passou 40 minutos. Now today, among the audience, may have some more interest if I use my broken English. Sua Santidade está falando em inglês e eu... Sua Santidade quer falar em inglês, então, um momento aqui. Since I become refugee in this country, one way, very unfortunate. Por um lado, nós somos muito afortunados. Nós temos muito mais oportunidade. Eu tive muita oportunidade de falar com muitos líderes religiosos e também com cientistas. Então, esses diálogos foi muito benéfico. E uma vez que eu estive no Potala, mas desde quando eu cheguei aqui na Índia, eu encontrei muitas pessoas e tive muitas mudanças, e por isso, assim como eu conheci esse cientista, minha mente se tornou muito mais afiada. E tivemos com esses, e através disso eu tive diálogos intelectuais com intelectuais, filosóficos e científicos com cientistas. Meu commitmento é nós somos todos seres 7 bilhões de pessoas. Nós somos animais sociais. E a realidade hoje em dia é que entre os 7 bilhões de pessoas somos todos interdependentes. E alguns cientistas também hoje dizem, alguns cientistas hoje em dia dizem que nós somos animais sociais, e por isso que nós devemos considerar realmente as comunidades e viver em comunidade. Então, alguns cientistas dizem que desenvolver o conhecimento e prestar atenção como viver em comunidade é muito importante. Por exemplo, então, pensando individualmente, não é a maneira justa. Então, por isso que não é a maneira correta. Então, por isso que nós devemos prestar atenção em desenvolver uma única comunidade humana como uma família. E o meu segundo empenho é
a harmonia entre as religiões é muito importante. Todas as tradições religiosas, mesmo que tenham uma tradição diferente, mas todas elas têm a mesma mensagem: amor e amor e compaixão, perdão. E todas as tradições, as maiores tradições religiosas do mundo, trazem essa mesma mensagem. Então, pensando desse um exemplo, a Índia é um exemplo disso, que desde 3.000 anos atrás, muitas religiões aqui na Índia vivem juntas. É claro que alguma vez tem algum problemas, mas primeiro, e tem muitas religiões que chegaram aqui na Índia, cristão, islâmico, e judaísmo, mas emergiram aqui na Índia, mas todas eles vivem juntas. Então é possível desenvolver uma harmonia religiosa. Esse é o meu segundo empenho. E eu mesmo já visitei igrejas, mandir, templos budismo, e também já visitei templo jainista, e todas as vezes que eu tenho oportunidade, eu visito esses lugares e também, por exemplo, as tradições cristãs antigas, o judaísmo, e hoje em dia, por isso que a harmonia entre as religiões é muito importante. E é importante que todas as maiores tradições religiosas, é muito importante o empenho de todas elas para construir um mundo pacífico. E o meu terceiro empenho é que eu sou tibetano e que uma coisa mais importante é que tem mais ou menos 6 milhões de tibetanos que acreditam em mim, e também existem muitos chineses que acreditam em mim, que são budistas e acreditam em mim. Então eu, como tibetano, da parte política, eu já me aposentei. Mas o meu empenho é com o conhecimento religioso que veio da Índia. E hoje em dia eu sou consciente que o conhecimento budismo que nós temos, e hoje em dia, quando eu encontro meus irmãos e irmãs budistas de outros países, sobre o conhecimento budista, eu acho muito importante. Então, desde que eu tenho muitos bons amigos de Burma, Tailândia, Camboja, Sri Lanka, Laos, e todos esses seguem a tradição Pali. E a tradição Pali é baseada nos ensinamentos de Buda, e maravilhoso. Mas eles não prestam muita atenção na parte lógica, no raciocínio lógico, o estado sânscrito. Algumas vezes eu brinco com eles, meus irmãos e irmãs, desses países budistas que seguem somente a tradição Pali. E algumas vezes eu falo para eles,
Quando Sanskrit. quando eu falo assim, ó, vocês seguem o ensinamento de Buda, de Pali, na tradição Pali, mas quando algumas coisas, coisas muito difíceis comem, vocês surgem, vocês têm que seguir a tradição sânscrita. Agora, por isso que eu falo, hoje em dia, meus irmãos e irmãs em todas as partes do mundo, vocês têm que prestarem atenção na parte nos estudos da lógica budista. Buda mesmo, ele falou nos disse, What I told you, aquilo you que, should not just accept. aquilo que eu ensinei a vocês, vocês não têm que acreditar através da fé, mas você tem que analisar. E se vocês acharem alguma coisa que é importante em base à lógica, então você tem que aceitar. Isso foi o que o Buda mesmo nos disse. Very scientific way. E muito He emphasizes analytical meditation. como monges eruditos, assim como os ourives examinam o ouro, queimando, cortando e raspando, assim vocês também devem examinar minhas palavras. Aceite-as somente depois de investigá-las e não apenas de respeito a mim. Existe também outras tradições budistas e no século VIII, Shantarikshita, que era um erudito, e ele escreveu muitos textos. Então, esses conhecimentos tibetanos que nós temos traduzidos na língua tibetana, e eu acho isso maravilhoso e muito importante preservar. E a língua tibetana, para isso, é fundamental para estudar esses textos. No século VIII, o rei falou, mesmo que você tenha, diz que vocês têm essa língua maravilhosa, em vez de vocês estudarem essa língua em sânscrito, vocês têm que estudar na sua própria língua. E hoje em dia, os 300 volumes de Tangyu e Tengu são traduzidos no tibetano. E, claro, mas ainda existe tempo que tem muitos textos que existem na língua sânscrita, tipo Pramanavartika e o texto do Vinaya, mas a maioria desses textos são traduzidos em tibetano. O Tibete é chamado o teto do mundo, e os maiores rios nascem, as nascentes dos maiores rios que atravessam a Índia e o Paquistão na Índia. E durante meu tempo de vida, quando eu era jovem, perto de Lhasa, tinha caía muito mais neve, e anos após anos foi diminuindo. Então, por lado do meio ambiente, nós devemos prestar muita atenção e empenharmos e promovermos o meio ambiente, e devemos prestar atenção no aquecimento global. Então, esse também é o meu empenho com o meio ambiente. E até mesmo alguns líderes chineses estão prestando atenção no ambiente, devido ao aquecimento global que está afetando o mundo inteiro. Agora nós vamos usar o texto, o escrito de Nagarjuna. Eu estou pensando
main student que o estudante mais importante de Nagarjuna foi Aryadeva. I cannot translate in English. E member 당본도 버리도 않은 도고치 타만 다시 군도고 대시진의 캐러링스 쉽게나 손도와 제가가 discuta. 들지 않는 쉬어야지 수능 member 당본도 없어야 돼. Ok. 수능 member네 Ele, 주다 미기주 가는 애니 o que eu vou fazer hoje 캐버저 줄이야기 애니 é que hoje, nos ensinamentos de hoje, eu vou focalizar nos ensinamentos de Aryadeva, porque era os ensinamentos mais importantes de Aryadeva, que era discípulo de Nagarjuna. E tem 16 fatores para o renascimento, um bom renascimento. O terceiro, os pontos é não tomar intoxicantes, não machucar, não danificar nenhum ser, nem os seres insetos. Nós temos muitas pessoas pobres devido ao meu ambiente, doenças e hoje em dia essa pandemia. E nós devemos praticar a generosidade com eles, com respeito, não considerá-los como uma pessoa menor do que nós, menosprezá-los, desprezá-los, mas nós com esse pensamento compassivo, praticar a generosidade e doar, assim, e até para aqueles que são frágeis, as pessoas anciãs, e também aqueles que são eruditos, conhecedores, nós devemos venerar aqueles e o amor compassivo, desejar o amor compassivo, que vê todas as pessoas, os seres sencientes igualmente, e esses são todos os fatores, os 16 fatores de Aryadeva. Se esses são os fatores essenciais para um renascimento superior. Se nós praticamos esses fatores nessa vida, nós seremos mais bonitos, seremos felizes e teremos muitos amigos. E esses 16 fatores são relacionados a segunda linha. Ele está seguindo outro texto, que é o texto de Aryadeva. A segunda linha é no meio. Mestre no Bodhisattva Charyavatara, Chandrakirti disse, através de ver os defeitos das aflições negativas, que as emoções das coleções transitórias, através de ver ver esses defeitos, os yogis eliminam. Aquilo que nós devemos liberar-nos, eliminar a visão do ai, do meu corpo, e assim por diante. Esse ai que possui o nosso corpo e a nossa mente, onde está esse eu? Se nós investigamos, analisamos isso, no Sutra do Coração é mencionado
4 tipos de vaidades. Quando nós fazemos as práticas tantra, nós Om Svabhava Shuddha Savadbhama Shvabhava Shuddham. Om representa o corpo, fala e mente purificadas, que é feito de... O Om é feito de 3 letras, A, O, Om, e isso significa, representa o corpo, fala e mente. Svabhava significa natura, Shuddha significa a ausência, e Savadharma significa todos os fenômenos. E Shuddha significa manter a essência dessa essência pura, dessa pureza. E inclusive eu mesmo, inclusive eu como pessoa, se você analisa, o corpo e mente não tem nada que existe que seja intrínseco. Se nós olhamos para o eu, que depende de corpo e a mente, e não tem onde aquilo que você pode indicar que é o eu. E a mesma coisa se você analisa a natureza de corpo e mente, não pode encontrar nada que seja corpo e a mente, se você analisa profundamente. E se você medita na vaidade dessa maneira, você não terá um grande apego sobre corpo no seu corpo e sua mente. E parece que os físicos quânticos chegam a esse ponto. Alguém que é realmente convencido que as coisas não têm uma existência objetiva e expressou aquilo, quando você, através dessa análise crítica, você não se apega a uma crença sólida do seu corpo e mente. E isso é baseado, isso aquilo que nós vemos, as aparências, é como uma fabricação nossa mental, como se as coisas têm alguém, as coisas existem por ela mesma. E para aqueles que não acreditam nessas coisas, se estudando um pouco de quanto física, vai ser muito útil para diminuir esse apego, como se as coisas existissem solidamente por elas mesmas, independentemente. Então, para aqueles que não acreditam que as coisas existem dessa maneira, ter um conhecimento profundo da física quântica vai ser muito benéfico. Sua Santidade. Ele leu uns versos que o tradutor em inglês não leu, mas esses... Isso é no livro 24, no verso 24. Para aqueles que têm uma vida monástica, então esses versos são muito importantes. Sua Santidade está perguntando os ensinamentos. Os ensinamentos deveriam, Sua Santidade perguntou sobre que horas são e o seu atendente respondeu que ainda não são 9 aqui na hora local da Índia e que os ensinamentos devem seguir até as 9h30.
Eu vou ler o verso que ele leu de Aradeva. Primeiramente, abstém-se daquilo que não é meritório. Segundo, abstém-se da ideia do eu inerente. Por último, abstém-se de todos os tipos de... Next Ah. few decades, A sua necessidade começou a falar aí reach the nas... rivers reduce Sua Santidade voltou a falar que nas últimas décadas, os rios que fluem next não, few decades. não, que é possível que algumas escolas, alguns estudiosos dizem que esses rios que fluem do Tibete, esses 3 rios que fluem do Tibete, que banham a maioria parte da Ásia e no Paquistão, e nas próximas décadas será seco e o Tibete se tornará em uma área deserta. E, de novo, Sua Santidade está repetindo, quando está dando conselho, que quando nós enfrentamos algumas discórdias, não pegar armas. Mas devemos enfrentar os problemas com o diálogo. Então, todas as vezes que tenha uma discórdia, um desacordo, sentar e falar quais são os meus pontos de vista, quais são os seus pontos de vista. Usar arma não é benéfico. Esse mundo atualmente deve ser não ter armas, desarmados. Deve ser desarmado. Então, esse é a primeira vez que eu espero que de hoje em diante nós podemos nos encontrar mais vezes dessa maneira indireta. E também ter a possibilidade de receber perguntas. Fisicamente nós temos distâncias, mas através dessa tecnologia nós podemos ter discussões várias, falar, ter perguntas e respostas. Goodbye or good night. Então, hoje nós vamos terminar aqui. Então, boa noite para vocês.